Olá, boa noite. Agora sim, estamos no ar com mais um programa TVC Esporte Mais para você. Como eu já tinha dito, vocês não escutaram, tivemos um probleminha no som, mas já estamos aqui para falar de esporte bauruense, que não foi muito bem essa semana, mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Quero cumprimentar meus convidados. Boa noite, Lanzoni, tudo bem? Tudo tranquilo, favorável, Fran. Agora sim, boa noite a você, telespectador da TVC. Pois é, os resultados não foram tão bons assim pro vôlei e pro Bauru Basquete, mas a gente vai trazer um programa muito bacana, trazendo todos os detalhes, claro, dos dois jogos e mais muita coisa que vai acontecer essa semana. Tá cheia e tem muita transmissão, inclusive aqui pela TVC, canal 13 da NET. Quero cumprimentar o Décio que é assistente técnico do Vôlei Bauru. Décio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite ao pessoal que está em casa, né? Estamos aqui para falar um pouco do Vôlei Bauru, né? Sobre o jogo de sábado e outros assuntos aí que surgirem. É isso aí, gente. Vocês vão ver o que vai rolar agora no programa de hoje. Bom, vocês viram aí que tem muito esporte, muito Bauru Basquete, muito vôlei Bauru, mas antes de falar do jogo, quero conhecer um pouquinho o Décio. Décio, queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, sua história no voleibol. Eu sou ex-jogador, né, e após a minha carreira, continuei no voleibol, só como comissão técnica, né, então fui cursar Educação Física, né, e fiz pós-graduação, e aos poucos a gente vai fazendo os cursos da Confederação. E a coisa foi andando. Eu trabalhei na Superliga B masculina em Blumenau. Logo após eu fui para o Rio do Sul vôlei feminino. E agora estamos aqui para ajudar mais ainda que o Bauru nessa caminhada aí de Superliga, né, e final do Paulista aí em busca de uma vaga semifinal. Né? Ô Décio, você trabalhou em 2 times de Santa Catarina. Você é de lá, de Chapecó mesmo? Na verdade eu sou gaúcho, né? Eu sou gaúcho de Santo Ângelo. Mas eu moro há muito tempo em Chapecó, que é Santa Catarina. Então, sou praticamente chapecoense, né? Porque eu fui com 4 anos para Chapecó. Então, sou praticamente chapecoense. Então, mas todo mundo que mais ou menos é da minha cidade é meio gaúcho, meio catarina, assim. Então, fica meio tudo junto aí. E como é que é o vôlei lá em Chapecó do Sul? A gente sabe que há muito tempo tinha uma estrutura muito boa, inclusive de base, do vôlei em Chapecó. Como é que está hoje? Hoje, anos 80 e anos 90, eram equipes muito competitivas a nível de Superliga masculina, né? Então, com a empresa encerrou os investimentos no voleibol, o voleibol caiu um pouco, né? Porque a parte financeira é tudo do voleibol, aí, de qualquer esporte, né? Então agora está tentando se reconstruir, mas de uma outra forma, através do poder público, parcerias privadas. Então isso leva um certo tempo até voltar ao nível que tinha, né? Bom, gente, antes de eu fazer minha pergunta, eu quero chamar todos vocês a participarem com a gente. Pode mandar sua pergunta aqui pelo Facebook TVC Bauru, que o Décio está aqui, responde tudo, o Lanzoni também. Pode mandar sobre o Bauru Basquete, sobre o vôlei Bauru, o que vocês acharam sobre o jogo. Tem o WhatsApp também, que está aparecendo para você na tela. Manda sua pergunta e participa com a gente. Décio, queria perguntar para você, você falou pra gente que já participou do masculino, do feminino. Qual que é mais difícil para você? Eu acho que não é que é mais difícil ou menos difícil, são diferentes, né? A forma de tratar com os homens, com as meninas, a forma de jogar, e, sei lá, talvez os homens sejam um pouco mais tranquilos, as meninas são um pouco mais irregulares, assim, mas os dois têm os pontos negativos e os dois têm os pontos positivos, né? Mas eu acho assim, interessante para o profissional entender os dois lados. Ter uma experiência no masculino e ter uma experiência no feminino, que aí você consegue entender melhor o jogo como um todo, né? Décio, você fez parte
de uma geração que foi a geração de ouro. Você pegou essa época. Como é que foi ser praticante, ser profissional numa época dessa? Você chegou inclusive a pegar a seleção brasileira, jogando com grandes nomes do voleibol nacional e da história do vôlei mundial. Eu tive uma participação na seleção de base do Brasil, a minha geração, a geração do Nauber, a gente, campeão sul-americano, campeão mundial infanto. E após no adulto eu peguei essa geração que você comentou, de Carlão, de Giovanni Gávio, do Weber argentino, do Giba também. Então são experiências que você leva para a vida toda, né? Então agrega muito, porque você consegue entender o que se passa dentro da quadra, como você foi atleta, e a responsabilidade de um astro do voleibol, que seria o caso de Carlão, o Giba, Milinkovic, o Gilson Mão de Pilão. Então você começa a transferir isso para hoje, né? Então hoje às vezes a gente pega um grupo novo e a gente consegue passar um pouco dessa experiência que a gente viveu para essas meninas, para esses meninos que a gente vai trabalhar, que às vezes é importante essa conversa, essa troca de experiências para o próprio crescimento delas também e deles também, né? Vendo o teu histórico, a gente percebe que você teve uma passagem na Argentina. Até queria que você comentasse um pouquinho, porque é um voleibol que particularmente me atrai muita curiosidade, porque a gente sempre teve, principalmente no masculino, equipes muito potentes. Hoje a gente vê o PCN, mas a história do voleibol argentino é muito bacana no voleibol masculino. Fala um pouquinho como é que é o voleibol lá. Eu tive uma passagem no São Lourenço, da Argentina, né? É um voleibol um pouco diferente do Brasil, é um voleibol de menos força, mas um voleibol muito técnico, né? Então são jogos muito equilibrados, assim, são equipes que defendem muito, tem muito volume de jogo, né? Você falou do PCN, o Bolívar é um excelente time também, mas é um voleibol um pouco diferente do Brasil, é um voleibol mais de técnica, não que o nosso não seja, mas é um voleibol difícil de jogar contra, né? A bola é difícil de cair, muito volume, troca de bola, então é um campeonato muito interessante. E é um campeonato que você vê assim, realmente que os jogadores mais velhos ainda conseguem jogar por ter muita técnica e menos esse poder físico, né? Que hoje o Brasil está muito em cima do físico, né? A gente vê Sada, a gente vê o Sesc Rio, o Praia, muita força física, né? E o voleibol argentino é um pouco diferente, é um pouco mais técnico, né? É um bonito jogo, uma troca de bola, defesa, é bem interessante o voleibol argentino. Falando um pouquinho da sua parceria com o Bonato, a gente já sabe que você trabalhou com ele. Como que começou essa parceria? Foi meio por acaso, assim, né? Eu tenho o supervisor de Rio do Sul, né? Entrou em contato comigo, né? Então estamos montando uma nova comissão técnica, né? E ele falou, o treinador vai ser o Fernando Bonato, do Paraná. Eu não conhecia o Fernando, né? E a gente marcou uma reunião no Rio do Sul, trocamos algumas ideias e a coisa foi andando. E mesmo com a saída dele de Rio do Sul, com a vinda dele para cá, a gente nunca deixou de se falar e falar muito sobre voleibol, o que você acha de tal situação, a gente sempre trocando ideia, né? E agora, há poucas semanas, surgiu essa oportunidade, com a troca de comando aqui em Bauru, surgiu essa oportunidade de voltar a trabalhar com o Fernando, né? A gente tem uma linha de pensamento, de raciocínio muito próximo sobre voleibol, que a gente pensa sobre voleibol. E a gente está tentando cada vez ajustar mais essa parceria aí, junto com o Paulão, junto com o Felipe, aí, com o Ricardo, aí, pessoal da comissão técnica, para a gente possa dar o maior suporte para as meninas durante as competições. Além da parceria com o Bonato, também vai ser a segunda vez que você trabalha com o Felipe, que é o estatístico da equipe, que também foi uma contratação para essa temporada da equipe do voleibol. Essa união entre tanto o assistente técnico, estatístico e a comissão técnica em si, ela é muito importante já ter um trabalho já para ter essa unidade? A gente ganha tempo, né? Na verdade, a gente ganha tempo com essa parceria, porque a gente trabalha com o programa, com o Data Volley, a gente consegue estudar mais rápido as situações do adversário, as nossas situações de jogo também, a gente consegue entender mais rápido o que um está pensando, o que está querendo naquela hora, principalmente na hora do jogo, né? A gente tem uma sintonia legal. Eu acho que isso é importante, né? Porque quanto mais tempo a gente tiver junto, essa comunicação fica mais rápida, mais simples, né? Tudo para ajudar as meninas o mais rápido possível durante a partida, ali fica muito mais tranquilo. Né? Bom, o Bonato você já conhecia. E as meninas, como é que tá? As meninas, só de jogar contra mesmo, mas assim, meu jeito de ser, eu tento chegar nelas, tentar conversar, que elas pensam sobre voleibol e aí aos poucos a gente vai conhecendo um pouco mais cada uma, o que pensa sobre determinada situação durante o jogo também.
E com o decorrer do tempo a gente vai cada vez mais entrosando e entendendo cada vez mais cada perfil, que é fundamental, né? O perfil de cada menina, o que elas pensam, a abordagem, a minha abordagem com elas também. Então, é um grupo de 15 meninas, 16 meninas, então cada um tem um jeito diferente, né? Então você tem que observar e entender como é que eu vou abordar ela de uma forma que seja mais tranquila, que seja mais legal, que possa ajudá-la, né? Então essas coisas com o tempo a gente vai ganhando, né? Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho do jogo. O Vôlei Bauru jogou no sábado, a gente sabe que não foi um resultado que foi esperado. A gente vai dar uma olhadinha na matéria que a gente fez, depois a gente volta para comentar, então. Amigos do Besporte, amantes do voleibol, um grande abraço, muito boa tarde. Falamos ao vivo, diretamente do ginásio do SESI Santo André, ABC Paulista. Hoje começa para valer o Campeonato Paulista de Vôlei Feminino e o primeiro saque é da equipe bauruense. Início das quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei. Neste sábado, o Vôlei Bauru foi até Santo André enfrentar a equipe do SESI São Paulo e foi derrotado por 3-2. Com muitos altos e baixos, as bauruenses começaram o primeiro e segundo set arrasador. Porém, muitos erros fizeram com que o adversário virasse e fechasse por 26-24 o primeiro e 25-21 o segundo set. Sabendo que o terceiro set seria decisivo, Bonato mexeu na equipe. Palácios entrou para incendiar o jogo. A cubana deu outro ritmo para a equipe de Bauru, que melhorou seus contra-ataques e venceu o terceiro e quarto set. No tie-break, o SESI surpreendeu e aproveitou os erros de Bauru para abrir 9-1. Depois disso, foi só administrar para fechar o set por 15-9 e dar fim à partida. O jogo de volta acontece nesta quarta-feira às 19h30 no ginásio Panela de Pressão. Bauru precisa da vitória por qualquer placar para levar a decisão ao Golden Set. Quem vencer, garante a vaga para a semifinal. Bom, é isso aí, a gente viu a matéria sobre o jogo. Décio, queria, começando com você, como que você avalia esse jogo? Eu acho assim, o nosso início de jogo foi muito bom. Nós abrimos uma vantagem expressiva. No segundo set também nós abrimos uma vantagem muito boa. Eu acho que faltou um pouco de equilíbrio nas nossas ações, né? E eu acho que a gente teria condições de fazer um 3-0, um 3-1 lá em Santo André. Mas eu acho que essa irregularidade que nós mostramos durante o primeiro e o segundo set atrapalhou um pouco, porque a gente fez muito mais esforço para ganhar o terceiro e o quarto set do que seria feito no primeiro e no segundo, porque nós abrimos uma vantagem expressiva. Mas assim, eu acho que é uma questão de paciência, a gente precisa entender algumas coisas, até a própria troca de comando, né? A filosofia do Fernando que ele está implantando. Mas eu acredito, confio muito em quarta-feira, que nós temos um potencial muito grande de fazer uma vitória e ganhar o Golden Set também, né? Só que eu acho que as meninas entenderam o quanto é importante essa concentração durante todo o set, né? A gente não pode jogar até o 20º ponto, até o 21º, nós precisamos jogar até o 25º, né? Ou até se passar. Mas o importante é aquela concentração, você não baixar a guarda jamais. A guarda alta até o juiz encerrar o jogo, né? E nos faltou um pouco isso. Mas eu acho que nós já trabalhamos hoje, criamos mais consciência do que nós já temos. Eu acho que realmente o grupo entendeu. E quarta-feira a gente espera fazer o que a gente precisa fazer com tranquilidade, com calma e numa hora certa fechar o set e consequentemente fechar o jogo. Décio, a gente até conversando com o Bonato, ele sempre nos explicou e dá para perceber, inclusive durante os treinamentos, que a equipe mudou completamente sua maneira de jogar do que era ano passado. Ano passado a gente tinha uma equipe com maior volume de jogo, uma equipe até com um sistema ofensivo e defensivo muito parecido com o que a equipe do SESI apresenta hoje, com muito volume,
E hoje a equipe bauruense, ela tem uma questão muito mais tática. A equipe precisa muito da sua relação bloqueio e defesa e precisa nos contra-ataques ter a melhor escolha. Talvez foi essa consciência tática nos finais do set, no primeiro e do segundo, que acabou pesando. Foi esse equilíbrio que vocês querem buscar nelas? Eu acredito assim, nós estamos falando, hoje à tarde a gente passou vídeo para as meninas, para elas entenderem o que aconteceu, já corrigimos algumas coisas, mas assim, é importante, às vezes a gente baixa a guarda e a gente não consegue reverter durante o set. Então o que é importante? O Fernando bate muito na tecla do seguinte, das escolhas, né? Então a gente precisa fazer a escolha certa, na hora certa. E às vezes isso leva um pouco de tempo, de maturidade, das jogadoras, de algumas que já têm, mas como o jogo é coletivo, a gente precisa de todas. Então a gente precisa entender esse processo, essa mudança de comando, essa filosofia do Fernando. Mas eu acho que assim, nós estamos no caminho. Eu acho que elas também estão entendendo o que está acontecendo, né? E eu acho que a gente tem tudo para realmente quarta-feira reverter, né? Entrar de uma forma diferente, porque nós entramos muito bem no jogo. O placar mostrou isso, a organização. Tanto que hoje nós comentamos à tarde, no primeiro set, quando estava 5-3, 6-2, alguma coisa assim, a gente tinha feito 3 pontos de bloqueio. Então nós marcamos muito bem a equipe do SESI, porque em 6 pontos, 5 pontos, fazer 3 pontos de bloqueio é muito difícil, início de set. Então o jogo estava casado. Então o que foi? Foi a desconcentração da nossa equipe para fechar o set. Faltou o quê? O golpe final, né? Faltou o golpe final. Então a gente está criando essa consciência a partir de hoje à tarde, a gente já trabalhou, tanto no vídeo como em quadra, né, algumas situações, alguns ajustes de recepção, escolhas no contra-ataque. Então tudo isso a gente já está, na verdade a comissão técnica, a gente já volta de lá vendo o vídeo. 220, né? Já vendo o vídeo, no outro dia de manhã a gente já está vendo o vídeo, domingo a gente já viu o vídeo, que para segunda-feira chegar tudo pronto, né? Esse é o nosso trabalho. Mas eu acredito que a coisa está caminhando, está indo no caminho, a gente acredita muito nas meninas, a gente confia muito no nosso trabalho também. E que quarta-feira tudo dê certo. Bom, falando em quarta-feira, gente, vocês viram aí a imagem do jogo, a gente transmitiu ao vivo, quero agradecer a todo mundo que participou, né? Muita gente mandou sua mensagem, compartilhou o link. Muito obrigada a você. E quarta-feira tem mais, gente. Quem não puder ir no Panela, a gente vai transmitir ao vivo também. Acompanhando a panela de pressão é muito mais gostoso, a gente não nega isso. Então você que está aqui em Bauru, pode ir na panela, meu amigo, nem pense. Vá à panela, mas eu quero ouvir os cornetas da Auriverde, da TVC falando. Só levar o radinho que a transmissão também vai para a rádio na quarta-feira. Mas é muito importante a torcida lotar o Panela de Pressão para esse jogo que é importantíssimo. E é um jogo que tem um diferencial, que é até a minha próxima pergunta para o Décio. Porque você não precisa simplesmente vencer a partida. Você tem que vencer o jogo e depois um Golden Set. Qual que é a tua opinião sobre esse Golden Set? Eu confesso que, particularmente, eu acho uma aberração esportiva. Eu gostaria que tivesse um outro jogo. Mas eu também entendo a opinião de vários profissionais do vôlei que fisicamente para as equipes é melhor, que o desgaste acaba sendo menor. Qual que é a tua opinião? Eu acho que para quem está assistindo é mais emocionante, né? Agora, para quem está dentro da quadra, né? Porque pode acontecer de você fazer 3-0 e perder, você não levar a vaga. Você não levar a vaga. Mas eu acho que faz parte do esporte, né? Vamos pegar futsal, né? O goleiro linha, por exemplo, né? Pô, o time fica sem goleiro, mas o cara está precisando empatar, está precisando virar o jogo, faz parte do espetáculo, né? Mas eu acho assim, é o que a gente tenta passar para as meninas. Só vai acabar quando acabar mesmo. A gente não pode fazer 3-0 e o quarto set a gente perder, que não adiantou de nada os outros sets, né? Mas eu acho que assim, o voleibol é muita concentração. É muita concentração e às vezes o voleibol você sai cansado fisicamente e mentalmente por essas situações, né? Então você ganha, você pode fazer 3-0, 3-1 e você ainda tem aquela carga emocional, vai ficar porque você tem que ganhar o quarto set. A gente pode ter, por exemplo, eu espero, confesso que não seja isso, porque mentalmente seria uma coisa gigantesca. A gente pode ter um 3-2 e ainda ir pro Golden Set, então a gente pode ter 6 sets. 6 sets. Como é que você vê isso, até já aproveitar e colocar no debate, a situação que a Federação Internacional vem estudando, não vai implantar para o ano que vem, mas já pensa para 2020 pelo menos, mudar e colocar ao invés de 5 sets
de 25 tie-break 15 e colocar 7 sets de 15. Como é que você analisa isso? Mentalmente pode ficar um jogo mais denso para jogadores? Eu acho assim, eu acho que, na minha opinião particular, o voleibol está ótimo como está. Né? Ele está... Agora eu acho assim, talvez seja uma adaptação à TV, mas 7 sets, o tempo de jogo vai ser quase o mesmo a 5 sets de 25 ou 7 sets de até 15, né? Mas é uma questão, acho que mais comercial do que para o jogo, né? Mas eu prefiro o jogo como está. Acho que o jogo está emocionante, ele não está demorado, acho que ele está rápido e assim, para quem trabalha fica ruim, porque fica muito curto, né? Para quem participa da comissão técnica, 15 pontos, você passa muito rápido, né? Não tem tempo de reação. Na minha opinião particular, deixa como está, que está ótimo. Gente, complicado, né? Demais. E falando um pouquinho desse Golden Set, assim, eu não entendo muito de vôlei, mas o que eu vejo assim, parece que não valeu de nada a classificação, porque são 2 jogos, né? Então quem ficou pra cima, como é o caso de Bauru, que ficou em terceiro, SESI em quinto, Bauru não se beneficia em nada. Bauru decide em casa, né? Nós decidimos em casa. Agora é uma situação que te deixa sempre meio na berlinda, né? Porque se você fala assim, ganhei 3-0, 3-1, 3-2, mas você vai ter que ganhar mais um set. Então isso tem que ser trabalhado também junto com as atletas, que elas precisam ter a paciência para jogar, mentalmente muito forte, né? Como eu falei, você sai exausto fisicamente e mentalmente, mas eu acredito muito, tem meninas experientes, né? Paula, Daisy, a Angélica, essas meninas têm essa experiência já de participar do Campeonato Paulista, de muitas Superligas. Eu acredito que elas podem dar um suporte legal nas outras, né? E trazer o grupo com elas, né? Tem mais Valkyrie, as meninas que já estavam aí o ano passado, que sabem como é que é o ambiente do ginásio, né? Do ginásio, eu espero que seja cheio para nos ajudar. É importante isso, mas eu acredito muito nessas meninas que elas consigam agregar cada vez mais e que elas sejam fortes mentalmente, que possam levar o Vôlei Bauru à semifinal. Bom, a gente tem as entrevistas do pós-jogo, a gente vai dar uma olhadinha, depois a gente vai falar. Tem Paula Pequeno, tem Palácio, tem muita pergunta aqui ainda, gente. Confere aí. Aconteceu nesse tie-break para a equipe errar e não conseguir sair com essa vitória? Acho que a gente já foi muito ansiosa. A gente foi atropelando, não foi fazendo um ponto por vez, queria fazer 2. E não é assim, né, que funciona. Então acho que agora a gente vai ter que voltar para casa e melhorar isso, treinar bastante para poder reverter essa situação. A gente sabe agora que temos na quarta-feira um jogo com 2 tabus. Se nessa temporada o SESI não perdeu para vocês nas 2 partidas que foram realizadas, vocês não perderam nenhuma na panela de pressão. O que dá para esperar do jogo quarta-feira? Agora a gente vai ter que começar do zero. Vai ser o jogo vida ou morte. Ir pro Golden Set para poder passar para semi. E agora estudar bastante o próximo jogo. A equipe treinou muito, em vários lances a gente percebia, alguns lances você tinha treinado, mas não aproveitando muito a questão de contra-ataque, aí acaba complicando. O primeiro e o segundo set tiveram a mesma tônica. A gente abriu muito, jogando direitinho, organizado, e não conseguiu finalizar o set. O segundo set da mesma forma, começa super bem, não finalizou o set na segunda parte para a terceira parte, que é importante. Conseguiu fazer a buscada no terceiro set, no quarto set jogou um pouquinho mais tranquilo, depois da metade para o final, e no quinto set a gente voltou a forçar o jogo que a gente não vinha fazendo. Uma bola que não dá para atacar, a gente ataca, uma bola que quer empurrar, que não dá para empurrar, e aí começa a forçar o erro. E aí a gente precisa organizar o jogo novamente. Então assim, precisa entender o jogo. A gente precisa ser mais disciplinado. E isso que está fazendo falta pra gente. Tem que tratar o jogo igual do começo ao final. E eles estão jogando no volume o tempo todo. E a gente precisa entender o que a gente precisa fazer para ganhar o set. A chance está tendo. A gente precisa aproveitar. Na panela agora a equipe não perdeu nenhum jogo, mas nesses 2 confrontos com o SESI também não teve nenhuma vitória. O que vai esperar do jogo de quarta? Eu acho que o SESI teve méritos, mas a gente ainda precisa encontrar o nosso melhor jogo. A gente está buscando isso dentro de uma organização, mas precisa, não pode pecar tanto nos erros. A gente tem errado demais, excessivamente. Não pode, o jogo não permite isso. No jogo de volta, tem que corrigir os erros rapidamente para buscar a vitória e decidir no Golden Set.
Bom, vimos aí a entrevista pós-jogo, né? Tem uma pergunta aqui da Raquel Pisinato, quando que é o jogo? Raquel, respondi aqui pra você já. Quarta-feira o jogo lá no Panela de Pressão, tá? Vai lá, acompanha que vale a pena. 7h30 da noite, com transmissão também da TVC Bauru. Ingressos já estão à venda, né, Marcelão? Ingressos já à venda, bilheteria da Panela de Pressão? Na Conselheira. Então, na Conselheira, então, fica ali na Avenida Getúlio Vargas, ali perto. O pessoal pode ir lá para comprar os ingressos. E no dia, é claro, vai ter na bilheteria da Panela de Pressão um jogo importantíssimo. É muito importante que a torcida compareça, porque é playoff, né? Pode não ter aquele, falta um jogo. Eu confesso que eu sinto muita falta, particularmente. Mas playoff, é o jogo que vai decidir Bauru se vai ou não para a semifinal. Uma semifinal tá todo mundo esperando, porque o time montou um elenco para isso. Tem um elenco. A gente até conversava com o Bonato na entrevista. O time tinha condições tranquilas para vencer o jogo no set. Foi uma pena, mas tá tudo tranquilo, o pessoal pensando para o jogo de quarta, né? É importante, né? A gente, como eu falei, nós saímos lá de Santo André já pensando no jogo de quarta, né? A gente sentiu que poderíamos ter saído com um resultado positivo de lá e não conseguimos. Mas é levantar a guarda novamente, ir para cima do SESI quarta-feira e vencer esse Golden Set, vencer o jogo após o Golden Set e partir para essa semifinal, que seria importante para o projeto também, né, do voleibol. Odécio, você já falou sobre como está analisando a equipe que chegou agora. É diferente trabalhar, por exemplo, com uma Paula Pequeno, campeã olímpica, com todo o currículo que ela tem? É uma situação diferenciada? Acho que na verdade é um privilégio, né? A gente está trabalhando assim com uma jogadora de tantas conquistas, né? Porque é um grupo seleto, ser campeão olímpico, né? Não é para qualquer pessoa, né? Você participar de uma Olimpíada já é algo sensacional. Imagina se você sair de lá com uma medalha de ouro, né? Eu acho que é importante, ela é super importante para o grupo, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque ela é referência do voleibol nacional, né? Então é importante a gente, melhor ter ela do nosso lado e contra a gente, né? Então é importante que ela esteja bem sempre, fisicamente, tecnicamente, que possa nos ajudar durante os jogos. Né? Falando um pouquinho da Paula Pequeno, a gente viu ela um pouco mal no jogo, né? Uhum. Era o caso de ter tentado uma troca, de ter tentado algo diferente, na sua opinião? Às vezes são momentos, né? Eu que fui jogador, a gente sabe que às vezes a gente está tentando fazer o melhor sempre e não consegue. Às vezes a gente se prepara durante a semana, chega lá no dia do jogo e as coisas não acontecem como a gente deseja. Mas eu acho que são situações do jogo, às vezes a gente passa por situações que a gente, vamos substituir, não, vamos segurar, justamente por ser Paula Pequeno, né? Então a gente vai esperar que a gente tenha uma resposta positiva sempre. Agora, jogar bem, jogar mal, faz parte, né? Parte, né? Em muitas situações também ela estava ali sofrendo um pouco porque ela estava cobrindo inclusive uma companheira. Então é normal que às vezes aconteça alguma falha. Inclusive durante a transmissão o pessoal perguntou, eu confesso que particularmente teria feito a mesma coisa que a comissão técnica. Teria mantido, talvez eu poderia fazer uma outra mudança, mas a mudança que eles fizeram foi perfeita, porque a Palácio entrou no jogo e entrou muito bem. Eu talvez na hora, como eu comentei na transmissão, talvez a Deise poderia sair, mas a Palácios entra na saída de rede e começa a jogar muito. Impressionante que a cubana voltou a jogar e é uma jogadora interessantíssima, né? Ela vem fazendo sua reeducação física aqui no voleibol e tem muito para ajudar a equipe, né? Ela tem um poder físico impressionante, ela tem muita força, né? Que é característica dos cubanos, né? Mas eu acho assim, é difícil tomar uma decisão de trocar alguém, tem que trocar, né? Tem que ter a gente tem que trocar ideia, né? Então trocamos ideia no banco, entendemos que o momento era para ser feito o que foi feito, né? A gente procura sempre o melhor, às vezes é claro que não dá certo, mas a gente sempre trabalha em cima de estudos que foram feitos, tanto do SESI quanto do nosso, né? A estatística da equipe individual. E a gente às vezes precisa tomar uma decisão rápida, né? Então, mas se a gente entra num consenso, entende que o momento era de ter mantido a Paula, né? E a gente acredita muito nela e ela com certeza vai ser nossa referência aí quarta-feira durante o jogo contra o SESI. Falando um pouquinho da Palácios, a gente que estava de fora, a gente viu a vibração da Palácio, né? Isso contagia, mas a gente
também percebeu, pelo menos eu percebi, que assim, falta um pouco do time também nessa vibração, porque a Palácios incendiou o jogo. Quando ela entrou, a gente falou, nossa, ela vibrando, dando aquela alfinetadinha no outro time, até pra dar mais calor pro jogo, né? Então você acha que falta um pouco disso para as outras meninas também? Eu acho assim, eu vou falar em duas situações. Eu cheguei na quarta-feira e fui pro jogo no sábado. Eu ainda estou entendendo algumas coisas, né? Mas assim, agora eu vou falar como jogador. É fundamental essa agressividade da Palácios, né, pra gente, né? Eu acho a Palácios, acho que a Valquíria também entrou muito bem, agressiva, foi para cima das meninas do SESI, foi pro jogo, e é fundamental, porque isso vai contagiando, né? Se você tem de 6, se você tem 2 que começam a ter esse impulso, vamos buscar o jogo, vamos para cima das meninas, isso vai contagiando a equipe. E vai contagiando às vezes, o pessoal que está no banco, e a coisa vai andando, tanto que nós conseguimos de 2-0 fazer um 2-2. Então é fundamental essa energia da Palácio, a energia da Valquíria, né? A própria Paula também, que joga sorrindo, essas situações, tudo agrega, porque vai passar por situações difíceis, quarta-feira também. E isso então é fundamental, a gente tem que estar preparado para situações difíceis que possam ocorrer, mas a gente precisa contar com essa força das meninas aí, esse Palácio, Valquíria, enfim, o grupo todo, né? A gente tem uma pergunta aqui da Cláudia Masques. O que fazer diferente do jogo anterior para seguir para as semifinais? Eu acho, como eu falei no início, eu acho assim, o primeiro set, não lembro agora, 5-3, 6-3, 6-2, alguma coisa, a gente fez 3 pontos de bloqueio. Então, em cima do estudo que a gente realizou para o jogo do SESI, as coisas encaixaram muito bem. Então, eu acho que tanto que o placar mostrou isso. Nós abrimos 10 pontos no primeiro set, eu acredito que 7 ou 8 no segundo. Então, o jogo estava encaixado. Dentro do que a gente planejou, da nossa estratégia de jogo, estava tudo ótimo. Realmente faltou o detalhe de finalizar o set, né? Faltou um pouco de, não sei, talvez uma insegurança, que o time do SESI voltou, nós deixamos o SESI voltar para o jogo e daí gera uma insegurança. Então eu vou para o ataque, não tem aquela segurança que eu tinha há pouco tempo atrás, né, de início do set, porque o nosso início de set foi perfeito, nós entramos muito bem, as meninas cumpriram o que o Fernando pediu, então a gente abriu tranquilo, muito bom o set, só que a gente não teve o poder de fechar o set, porque fechar o set também é muito difícil. A gente vê o jogo, a gente assiste, mas tá lá na frente. Fechar o set não é fácil. Não é fácil fechar o set. Eu lembro, falando um pouquinho sobre a situação, eu lembro o ano que o SESI foi para a Superliga. Tava no tie break 14-11. E o SESI foi buscar contra nada mais nada menos que o vôlei nesse Osasco. Então é uma situação muito peculiar do vôlei, né? Essa questão de fechar o set. De fechar, sei lá, é comparado ao que, sei lá, fala muito de futebol, mas será, o cara, sei lá, aos 45 tem que bater um pênalti, né? Então é uma decisão, você vai pegar a bola, tá você, a bola e o goleiro, você tem que fazer o gol que vai acabar o jogo. Então fechar set é muito semelhante a isso. Então você tem que ter tranquilidade, principalmente por recepção, levantamento, a bola tem que ir para quem está melhor naquele momento. Então são várias decisões que você tem que tomar muito rápido. E às vezes isso pode complicar, porque é uma decisão muito rápida e pode acontecer erros, né? E foi o nosso caso, a gente tinha 2 sets na mão e não conseguimos fechar. Esses 2 sets, Décio, você que já foi jogador, você acha que pesa mais a parte física, o cansaço mesmo das meninas ali, ou a parte psicológica? Eu acho que o mental, o psicológico, porque você estava na frente, né? Então você estava na frente, tínhamos 10, 8 pontos na frente e não conseguimos fechar. Então aquilo veio uma carga sobre você, né? Mas eu acho que elas saíram muito bem na situação. O grupo saiu muito bem. Porque reverter para 2-2 é difícil. Deixa eu até aproveitar aqui que eu estou ao lado de 2 ex-atletas, a Fran, que jogou por muito tempo basquete, o Décio, o vôlei. Como é que é a responsabilidade de ser atleta? Até para depois a gente falar sobre mais um assunto. Mas como é que é a responsabilidade de ser atleta? Tem muita gente que só vê o glamour, né? Que só vê o pessoal lá dentro de quadra, tudo, acho que é fácil. Mas a vida, a rotina de um atleta é muito complicado. Como é que é isso? É como você falou, a rotina, treinamentos, né? De manhã à tarde, você vai lá, treina, descansa, volta, treina, a sobrecarga de jogos, todo mundo vai para ver uma melhor performance se possível, e às vezes você não consegue, porque pode acontecer você treinar super bem a semana inteira e no sábado você jogar mal. Então isso pode acontecer. Então você fica, às vezes, então você tem que ser muito forte mentalmente,
Pô, eu fiz muito bem isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pô, no sábado eu não estou conseguindo fazer. Então você tem que ter muita força, o grupo tem que te ajudar muito, né? E isso não é fácil. Não é fácil porque é aquela história, todo mundo vai no ginásio para te ver bem. E você não consegue, e você quer dar um retorno para quem vai te ver. E às vezes você não consegue dar esse retorno imediato, você começa mal, durante o jogo você consegue equilibrar, daqui a pouco você cai de novo. Então não é tão simples assim, né? Porque as pessoas só... É aquela história, as pessoas só vêem o final da história, né? Tipo, a semana toda de trabalho, ninguém vê, né? Que é sofrido, que o negócio é ralado. E você chega no sábado e não consegue realizar, a cabeça, ela vai, puta, o que está acontecendo, e você não consegue reverter. Né? Às vezes você não tem nenhuma explicação para isso, Não tem, né? você não consegue. E durante o jogo você quer achar a explicação, só que você não, puta, eu não consigo, não estou conseguindo. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer, Fran. Como é que você recebia as notícias, por exemplo, se tivesse algum problema na sua casa, você fora tendo que lidar? Gente, era muito complicado, né? Gente, é complicado. Eu já passei por algumas situações assim, até a morte do meu pai quando eu estava jogando. Então, para mim foi muito complicado também você saber separar o dentro e fora de quadro, o psicológico fica 1000. Então, assim, é muito admirável quem sabe, quem vai ali à luta e consegue separar isso. No caso da Chara, né? Exatamente. A Chara, essa semana, ela foi uma guerreira, na minha opinião. A gente acompanhava o dia a dia, a gente percebia ela muito focada durante os treinamentos, mas o treino acabava, a gente já percebia que ela acabava caindo um pouquinho, porque, para quem não sabe, a Chara é porto-riquenha, e a América Central como um todo, principalmente Porto Rico e o México, sofreu muito com o furacão Maria na última semana. E a Chara, ela ficou preocupadíssima, ela ficou alguns dias sem conseguir ter contato com a sua família nas redes sociais, ela se demonstrou muita preocupação, mas o que é importante a gente falar, e que para mim foi um exemplo, porque eu sou sincero, eu não fui atletas como vocês, então eu até acho que é mais difícil para mim falar, mas eu não conseguiria, eu sou sincero, eu pediria para não treinar, para não ficar, porque é muito complicado saber que está acontecendo uma coisa dessa na sua casa e você tá fora sem conseguir falar com os seus familiares. E a Chara deu um exemplo de profissionalismo que foi fantástico. Rosane, você entrevistou ela até, né? Exatamente, ela contou um pouquinho como é que foi toda essa semana e graças a Deus a notícia é boa, ela conseguiu conversar com seus familiares. Gente, vamos conferir então, daqui a pouco a gente volta para comentar mais sobre esse assunto. A equipe luchó mucho, mas acabó pecando en los momentos principales, ¿no? Sí, en los momentos principales caímos un poco. Los primeros 12 empezamos abiertos por 6, 7, 8 puntos y no pudimos cerrar los primeros 2 sets. Después volvimos el tercero y cuarto a reestructurar todo, a empezar a jugar como nosotras jugamos, y el quinto set pues no pudimos salir. Son cosas que pasan, aprendizaje, y nada, vamos a ir duro allá a Bauru. Chara, una cosa que impresiona mucho quien vive el día a día de la equipo es tu foco, tu fuerza de trabajo. Y en esta semana fue una semana muy complicada para ustedes. En Puerto Rico tivemos el furacán María, en las redes sociales percebemos todo o esforço que tu teves, inclusive estamos muito preocupados com tus familiares, pero hoje recebemos a notícia, até gostaria que tu confirmasse. ¿Está tudo bem com tu família? Eu falei com minha família há 2 dias atrás, mas está todo mal en Puerto Rico, todo devastado. No he podido falar con mi mamá y ni mi papá, pero yo pienso que están todo bien. Mis hermanas me falaron que está todo bien. Mas es un proceso ahora de reestructurar toda la isla y volver a ser como era antes. Era muy linda, ahora no está muy linda, es volver. Tarda como más o menos 1 año en volver a reestructurar todo. Nosotros de Bauru sabemos que no es tu verdadeira casa, mas queremos mucho que se sienta assim e torcemos muito que em Porto Rico tudo se restabeleça normal. E felicitações pelo profissionalismo. Foi exemplar tu dia a dia durante toda a semana. Nós outros acompanhamos
todo o sofrimento que tu teve durante a semana, mas sempre muito focada em treinamento, muito focada em todos os ensinamentos que a comissão técnica passava a vocês. Então, ela era uma coisa que precisávamos falar contigo. Felicitações, porque é algo incrível o que passou por essa semana e a força que tu teve. Es algo que hay que seguir trabajando duro. Estoy enfocada, mas pienso también que jugar, eso me da la mente un poco, me distrae. Y las meninas todas están sumamente tristes, mas he tenido mucho apoyo de ellas. Mas yo quiero voltar ahora, yo voy a voltar ahora a Puerto Rico para jugar con la selección el último torneo, mas ahí yo voy a poder hablar con mi mamá y mi papá y mis hermanas para ayudar, porque está todo mal, mas gracias a Dios están vivos y está todo bien. Muito obrigada a você por falar-me dessas coisas. Nós outros ficamos muito contentes que tudo está bem e temos muita certeza que a força do povo porto-riquenho irá reconstruir um dos países mais bonitos de nossa América. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, vimos aí a Chara, né? Décio, que superação dessa atleta, né? É uma situação muito difícil, né? Quando se fala de família é muito complicado, né? E ela ficou sem comunicação e não tinha como chegar ao aeroporto também, com problema. E as meninas, né, abraçaram ela durante os treinamentos, aí ela conseguiu jogar, mas é uma situação muito difícil realmente. Lanzoni, você que entrevistou ela ali, ela acabou se emocionando. Admirável, né? Não tem outra situação a falar. Confesso que, como repórter, talvez uma entrevista mais emocionante foi só com o Murilo, quando ele acabou falando como foi difícil, quando ele perdeu a visão e ficou tanto tempo sem jogar o basquete, quando ele deslocou a retina. Talvez, nessa minha carreira de radialista, foi a segunda entrevista mais difícil, porque, assim, alguns aspectos são muito importantes pra gente falar. É uma coisa muito pessoal. É algo que, por si só, a questão da familiar, já me deixaria... eu confesso que eu não sei qual seria a minha reação, provavelmente eu pediria para parar, porque não dá para você fazer. E ela se manteve muito forte mentalmente, é um negócio assim, admirável. E o lance que mais me chama a atenção é que ela se emociona assim quando fala da família, mas você vê que ela vai no coração mesmo quando ela fala da questão da pátria dela ter passado por esse momento. É algo que a gente precisa muito aprender. É algo que, pelo menos para mim, foi uma lição gigantesca. Pra gente ter um pouquinho mais de orgulho também no lugar que a gente vem, sabe? Para ter um pouquinho mais de vontade de defender esse lugar. Não sei se por ela ter representado o país dela nos Jogos Olímpicos, se isso aflora ainda mais na pessoa, mas foi interessantíssimo. Bom, vamos mudar de esporte um pouquinho. Né? Você gosta de basquete? Pois é, hoje foi o primeiro dia que eu fiquei após o nosso treino para ver o basquete, né? Porque o basquete é campeão do NBB, né? E então eu fiquei lá para dar uma olhada no basquete. Pô, sensacional, os caras são feras, né? Então vale a pena ficar lá depois do nosso treino, dar uma olhada no pessoal treinando lá, né? Bom, a gente tem uma matéria do basquete também para ver, o basquete que também não se saiu bem esse final de semana, perdeu para a equipe do Paulistano aí. Vamos dar uma olhadinha, daqui a pouco a gente comenta mais. O Bauru Basquete entrou em quadra neste sábado. O confronto foi contra a equipe do Paulistano no ginásio Panela de Pressão e o time bauruense acabou derrotado por 79-73. O jogo, que foi marcado pela tensão e algumas discussões em quadra, começou com muitas precipitações para os dois lados. Porém, Bauru conseguiu uma pequena vantagem de 3 pontos. O paulistano veio para cima e, com arremessos de Iago e Lucas Dias, foi para o intervalo 2 pontos à frente. Na volta do intervalo, o baixinho Anthony até que tentava,
Mas a equipe adversária também tinha um pequeno que desequilibrou a partida. Iago se destacou com 22 pontos e levou a equipe a abrir vantagem e segurar a vitória. Bauru tentou de tudo, mas erros importantes na defesa e nos lances livres, no fim fizeram a diferença e fez com que os bauruenses não alcançassem o triunfo. Destaques pelo lado bauruense ficou por conta do americano Anthony com 24 pontos e Jaú e Renan com 13 pontos cada. O Dragão agora viaja para as 2 últimas partidas da primeira fase do campeonato. Na quinta-feira, enfrenta o Pinheiros e no sábado encara a equipe de Mogi. Bom, acabamos de ver aí a derrota do Bauru Basquete. Lanzoni, o que você achou desse jogo? É um jogo muito complicado. A equipe do Paulistano montou um elenco fortíssimo. Ano passado, confesso que não esperava que ela chegasse na final da NBB, mas chegou, mostrou que era um elenco muito poderoso e a gente só teve adição nessa equipe do Paulistano. É um jogo muito complicado. O CAP voltou a treinar antes que a equipe bauruense, então o pessoal está um pouco mais entrosado, isso faz muita diferença. Mas a luz amarela acendeu, não dá para falar que não. O Bauru precisava sim da vitória, inclusive sonhava com a 3ª colocação no campeonato, se vencesse não só o Paulistano, mas também se vencesse o Pinheiros na quinta e a equipe de Mogi no sábado. Agora essa possibilidade é remotíssima, para não falar nula. Então vamos ficar sim do lado da chave de Franca, que era tudo que o pessoal queria evitar. Não por ser Franca e menosprezar a Franca, Paulistano e Mogi, não é isso. Mas porque todo mundo, inclusive, queria que essa final, todo mundo quer ver uma série entre Bauru e Franca e todo mundo queria que fosse na final. Não vai ser possível, mas mais do que isso, se a equipe continuar jogando do jeito que está assim, eu não sei se vai ser possível a gente chegar na semi. Porque o Pinheiros também está se acertando e como o molecada a gente estava mostrando um nível de basquete um pouco maior do que o que a gente está vendo. Então é só colocar a molecada? Claro que não. Você precisa dar rodagem para o Hetzheimer, você precisa dar rodagem para o Alex. São jogadores que vão ajudar muito a equipe. O Renan precisa se entrosar ainda com a equipe, o Anthony principalmente, apesar de individualmente o Anthony ter sido muito bem, ele acabou falhando um pouco no aspecto coletivo. Então é algo que a equipe precisa e muito se adequar, mas vai ter essas partidas contra Pinheiros e Mogi são de extrema importância. Se o resultado já não é tão importante assim, talvez quinta-feira seja o mais importante, porque é confronto direto. Quem venceu o jogo na quinta lá no Pinheiros fica com o mando de quadra na série das quartas, que vai ser melhor de 3. É outro fator que é importantíssimo. Se a gente tiver uma série de playoff com o Pinheiros, com o início ruim que a gente teve na série semifinal da NBB, a gente perde. Porque 2-0 o Pinheiros é o semifinalista do Paulista. Então é importante a equipe se ajustar. Hoje o técnico Demetrios conduziu um ótimo treinamento na panela de pressão. O Décio acompanhou um pouquinho do início do treinamento, focando muito nesses aspectos, principalmente coletivos da equipe, condução da transição defesa-ataque. É algo muito importante para a equipe adequar. E esses 2 jogos agora da primeira fase são para isso, para a gente chegar tinindo, para chegar nas pontas dos cacos para o playoff contra a equipe do Pinheiros. O Décio, falando um pouquinho, você não é do basquete, mas lidar com atletas, né, principalmente masculino, o psicológico do masculino também é complicado. A gente sabe que o homem também não tem essas coisas de TPM, essas coisas que a mulher passa, mas sempre sai ali uma briga, um atrito. É difícil também? É difícil, né? Porque tudo é esporte de alto rendimento, né? Esporte de alto rendimento não tem como, né? Tem que dar resultado, né? Então a gente vive uma pressão, tanto o masculino como o feminino, como o vôlei, como o basquete, como o futsal. A pressão nesse alto rendimento não tem como você fugir, né? Então, mas é importante. Acho que falando um pouco de basquete, aí o basquete, né, já provou no passado que tem muito potencial aí, né?
E a cada temporada é um desafio diferente. Né? Eu vi que você falou que assistiu o treino um pouquinho ali. Quem que te chamou a atenção ali, que você deu uma olhadinha e falou, esse cara joga, esse cara... Eu fiquei impressionado com acho que eles fazem tem um tempo ali, uma meia hora, acho o Alex arremessando, pô, ele não errava nenhuma, eu falei, pô, o cara não erra. É impressionante a habilidade, a precisão que ele tem, né? E é canhoto, né? Diferente, né? Fiquei meio impressionado, estava sentado ali próximo ali, eu falei, pô, o cara não erra, o cara vai errar, o cara não erra nunca. Eu falei, pô, o cara é craque, né? Então é muito legal ver assim, com uma outra modalidade, um cara que tem essa habilidade toda, né? Ô Décio, o Oscar falava muito que basquete é repetição. E no vôlei, a gente pode fazer um paralelo a isso? Ou é muito difícil? O voleibol muito próximo da repetição, né? A repetição realmente te traz uma qualidade de fundamento, né? Manchete, toque. E é importante essa repetição, né? Então a gente trabalha muito também, como o basquete deve trabalhar, essa repetição para aumentar cada vez mais a qualidade do fundamento das meninas, porque o voleibol, como o basquete, é um jogo coletivo, você precisa muito, a minha ação vai refletir na sua, a sua vai refletir na dele, então quanto melhor for o meu fundamento e o seu, e o dele, mais refinado, melhor. Quando eu vou passar a bola para você, quanto menos você se mexer, melhor. Se você levantar melhor para ele no lugar certo, ele vai conseguir atacar melhor. Basquete também. Passe, futebol, passe também. Quanto menos, né, o movimento, mais precisão, o jogo se torna menos difícil. Né? Bom, gente, tinha muitas perguntas ainda para fazer, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer a todo mundo que participou. Vamos lembrar das transmissões, né, Lanzoni? Tem muito esporte essa semana, hein? Quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, a gente vai definir ainda qual horário vai ser do nosso pré-jogo, para a gente iniciar a transmissão. Mas 7h30 da noite inicia-se, a bola vai ao alto para Vôlei Bauru e a equipe do SESI, que o Borinhas precisa vencer o jogo e vencer o Golden State para passar para as semifinais. Na quinta, a gente volta com as transmissões do basquete. Não tem a TV da federação, então a gente está liberado para o pessoal da TVC fazer a transmissão. Vamos de Pinheiros e Bauru Basquete, diretamente do ginásio Henrique Vila Boim, em São Paulo. Fazemos a transmissão desta partida. E no sábado, eu só vou confirmar o horário agora, me fugiu o horário, mas no sábado, Bauru e Mogi e Bauru, direto do Hugo Ramos, transmissão da TVC em parceria com a equipe Jornada Esportiva e a Rádio Ariverde. Tem muito esporte ainda no canal 13 da NET da TVC. Gente, muito esporte, só jogo pedreira. Vamos lá, vamos torcer. Você acompanha aqui no nosso canal, então, canal 13 da NET ou pelo Facebook TVC Bauru. A gente vai transmitir todos os jogos, né, mano? E é importante você, torcedor, curta a página da TVC Bauru, porque teremos algumas novidades nas transmissões. Vamos ter um sorteio, a gente vai conversar com o pessoal do vôlei, o pessoal do basquete, com o marketing das duas equipes. Vamos fazer os sorteios para a rapaziada. Gente, fica ligado então. Quero agradecer ao Décio. Décio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, né? E boa sorte para o vôlei e para o basquete, né? Para todos aqui de Bauru, que a gente consiga essas classificações, né? Que são duas equipes aí que tem um bom potencial aí. Boa sorte para todo mundo, que quarta-feira a gente consiga a nossa classificação. É isso aí, Lanzoni. Um abraço, minha querida. Muito obrigada. Um forte abraço. Valeu a você, telespectador da TVC. Desculpa pelos erros. Gente, é isso aí. A gente fica por aqui. Segunda-feira que vem tem mais TVC Esporte Mais. Até mais.